Que bom a gente louvar a Deus, né, gente? Bom demais da conta. Bom mesmo. Que o Senhor seja exaltado em nossas vidas a cada dia. E hoje nós estamos chegando ao final da nossa série Tragédias Humanas e o Socorro de Deus. Eu espero que esteja sendo uma bênção para a sua vida essas meditações. Eu espero que você saiba o que fazer com essas meditações, saiba aplicar na sua vida, né? E hoje nós vamos falar um tema tão difícil da gente ouvir. Muitas vezes nós até nos afastamos desses temas, né? Mas a gente precisa falar, porque esse tema na palavra de Deus é belíssimo para quem crê, para quem entregou seu coração ao Senhor Jesus, que é a questão da morte. Eu quero começar a nossa conversa aqui falando um pouquinho assim de boxe, porque eu tinha um tio, eu morei um tempo com ele, o Cássio Vieira, e ele gostava muito de boxe, então eu assistia boxe com ele. E uma das coisas que a gente aprende no boxe é que se o adversário é mais forte que você não pode encarar ele de frente. Você tem que procurar um ponto fraco para então derrubar ele, né? Quando você encara de frente um adversário mais forte que você vai perder para ele. Bom, e a morte é o adversário mais forte que nós já enfrentamos na vida, ou que iremos enfrentar na vida. É interessante que toda a humanidade tem essa conversa sobre superar a morte. Quer ver? Por exemplo, Hollywood. Quem nunca viu um filme em que o ser humano é o herói que vai superar a morte? Se você viu a série dos Vingadores, né? Um estalo de dedo, metade da população do cosmos todo desaparece, tem que pegar aquela manopla de novo, né? Para fazer todo mundo reaparecer, driblar a morte, né? Hollywood fala muito disso de uma forma fantasiosa, que você enfrentando a morte de frente, você conseguiria vencer a morte. É uma fantasia. Mas a ciência está muito longe da fantasia. E a ciência também tem enfrentado a morte de frente. É interessante que a ciência não consegue vencer a morte. O máximo que a ciência conseguiu até hoje foi retardar a morte. Ganhamos alguns meses, alguns anos de vida a mais. É interessante que tem cientista para tudo, né? Tem um ditado que fala assim, de cientista e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então tem alguns que fizeram uma teoria da criogenia, que se você tem uma doença que não tem cura hoje, você congelaria o seu corpo em vida, né, e esperaria até que então finalmente achassem a cura. Aí você seria descongelado, tomaria o remédio ou a vacina ali para a cura e voltaria a viver. Não se sabe se 1, 2, 5, 10, 30 anos depois de você passar por esse processo. Há alguns até que estão pensando em como o ser humano pode ter vida, porque biologicamente o corpo humano tem prazo de validade. Então tem muitos cientistas que pensam numa junção, eu vou usar um termo aqui, do homo máquina, né? O homem, a cabeça, a mente, essa parte mais mental está ligada numa máquina, e isso daria então uma certa vida eterna. O homem não morreria mais, é só consertar a máquina, já que o corpo humano não tem jeito. Já se falou muito em clonagem, né, para se ter vida eterna. Tem um filme do Schwarzenegger, se não me engano, né, que ele aborda esse tema.
e até mesmo falando sobre processos evolutivos, os cientistas procurando na própria natureza humana, como que a natureza humana tenta viver mais, né? Tudo isso são tentativas de vencer a morte. O máximo que conseguiu foi retardar a morte. A ciência também está fazendo errado, encarando a morte de frente. Viktor Frankl, que é um cara com quem a gente está fazendo um diálogo, um cientista, um terapeuta, pai da logoterapia, ele já vai para um outro caminho, eu acho interessante. Ele fala que a morte, ela faz parte da vida. E se a morte faz parte da vida, a gente não precisa ficar preocupado em vencer a morte. Na verdade, nós não podemos dominar a morte. Não tem como a gente conseguir dominar a morte, né? E se a vida tem um fim, então nós devemos nos tornar seres responsáveis. Ele fala assim que a morte nos pressiona para a gente realizar, para a gente se satisfazer, para preencher o tempo. E desse jeito, dessa forma, não interessa, não é mais interessante assim o quanto tempo você vai viver. Se você vai viver muito ou pouco, o importante é o conteúdo da sua vida. É um discurso muito interessante, né? Por exemplo, se você começar a pensar, o que você tem feito da sua vida hoje? Qual é o proveito que você tem dado para a sua vida? Como você tem feito para que a sua vida tenha um sentido? Ou para que a tua vida tenha valor para você mesmo, né? Já que todo mundo vai morrer, então a morte nos pressiona para que nós possamos fazer coisas boas. Essa é a forma do Frankl pensar. E ele então fala que a gente precisa aproveitar todas as oportunidades, mesmo que viva pouco. O conteúdo da vida é muito importante. E ele fala mais, que muitos têm aquela ideia dos filhos continuarem as suas vidas. E o Frankl, ele é muito firme nisso, ele fala assim, olha, o seu filho, a sua filha não vai continuar a sua vida. Ele vai ter a vida dele, a sua filha vai ter a vida dela, e você tem a sua vida. Filhos, procriação, não eternizam o ser humano. E eu acho interessante que sobre essa questão da morte fazer parte da vida, nós podemos lembrar de uma palavra que Jesus deu lá em João, no capítulo de número 12, olha só o que Jesus fala ali nos versos 24 ao 26, e aqui eu já estou fazendo a ponte para nós meditarmos na palavra de Deus a respeito desse tema. Olha só o que Jesus fala. Jesus estava falando da sua morte, que a sua morte, a morte de Jesus, fazia parte da vida de Jesus, era parte do ministério de Jesus. E Jesus fala assim para os discípulos, mas tentando consolar eles, né? Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E olha só, gente, depois que Jesus morreu e ressuscitou, né, parece que ele começou com 12, e hoje quantos cristãos nós somos na face da terra? E ao longo da história, Jesus é a semente que frutificou. Agora olha o verso 25. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará.
No verso 25 tem um termo assim muito forte que é estranho para nós: odiar a própria vida. Porque quando lemos a Bíblia, que conforme a nossa cultura do século 21, odiar a vida é não gostar da vida, não gostar de viver. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando uma outra coisa, uma expressão que a gente chama aqui, uma expressão idiomática, ou seja, é o jeito que eles falavam naquele tempo para expressar uma verdade. Jesus usava alguns exageros na fala dele para nos comunicar algumas verdades. E o ódio da vida é um desses exageros. Porque odiar não é assim ter ódio de viver, né? Assim como tem um outro texto que Jesus fala: se você não aborrecer seu pai e sua mãe por amor a mim, você não é digno de mim. Da mesma forma, é uma expressão idiomática. Jesus não está falando que você tem que aborrecer teus pais, deixar eles descontentes com você, contrariados. O que Jesus está querendo dizer lá no aborrecer é assim: você tem que dar preferência mais a mim do que a sua família. Se você tiver que escolher quem você vai servir, você precisa escolher a mim. É dura essa palavra, né, gente? Mas Jesus está falando uma verdade, porque se nós escolhermos a nossa própria vida, nós vamos perder. Mas se perdermos a nossa vida, ou se odiarmos a nossa vida por amor a Cristo, ou seja, dermos preferência a andar com Jesus e a servir a Jesus, então nós vamos ganhar a nossa vida. E quando Jesus fala isso, Jesus não está falando de você também virar as costas para a família. Amém, gente? Vai ter momentos que você vai ter que dar preferência para a família. Mas quando você estiver servindo a Jesus, a preferência tem que ser dele, né? Ele é o nosso Senhor. Amém, gente? Então Jesus está falando isso, que a morte dele fazia parte da sua vida e do seu ministério. E já que nós falamos de Jesus e da palavra de Deus, eu quero compartilhar com você 3 fatos bíblicos que precisamos saber a respeito da morte, ok? Morte enquanto uma tragédia humana. Eu queria ver com você como começa a morte, qual é a origem da morte, se há algum plano de Deus relativo à morte e como eu e você podemos viver sem sermos dominados pela morte e pelo medo que a gente tem da morte, ok? É só isso que eu queria conversar com você hoje. Então, a primeira parte, primeiro fato bíblico que eu queria falar com você é a origem da morte. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. E depois, se você quiser, já pode preparar Tiago capítulo 1, verso 15. Olha o que diz Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. E agora Tiago 1,15. Olha o que o Tiago diz para nós. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você vê por esses 2 textos que a origem da morte não está em Deus, mas está no pecado, né? Eu acho tão interessante a forma como Tiago coloca. Tiago, ele usa uma expressão muito familiar. É como se ele
visse uma família, a cobiça, o pecado, a morte, a cobiça como avó da morte, o pecado como pai da morte. Que família horrível, né, gente? Espero que você não queira fazer parte dessa família, né? Ô, familhinha dura, hein? Você acha que a tua está difícil? Imagina essa aqui então, né? Cobiça é tudo aquilo assim que nós queremos, que nós desejamos, que não é nosso ou que não é para nós, né? Essa cobiça. Uma outra palavra possível para cobiça é paixão, né? Uma certa paixão, você se apaixona de tal forma por algo que você não tem e você quer aquilo de uma forma tamanha, com tanta intensidade, tanto desejo, que você passa por cima de tudo, de todos, de convenções sociais, de princípios, de valores, para adquirir aquilo para você. E é interessante que o ponto mais alto da cobiça é desejar ser como Deus, ao ponto de você querer que, se possível, todo o universo e o próprio Deus sirvam a você para alcançar a tua vontade. E isso é pecado. Quando você quer que as coisas sejam todas do seu jeito, e quando não é, você compra briga com as pessoas, porque você faz com que a vida das pessoas fique difícil até fazer do jeito que você quer. Você está lidando com o aspecto da morte. Você está se matando. Você entendeu? Isso tudo é pecado. Obrigar as pessoas a fazer o que você quer, para então elas terem paz com você, é pecado. Não é isso que Deus reservou para nós. E todo o pecado e toda a morte que é gerada pelo pecado significa uma separação. E a morte literal é uma separação do corpo do espírito. Mas há também uma morte que separa as pessoas. Por isso, domingo que vem nós vamos falar sobre reconciliação. Se você não está reconciliado com pessoas com quem você teve um entrevero, uma briga, um mal-entendido, e isso fez com que você se separasse delas, houve uma morte nesse relacionamento e Deus não quer que você tenha essa morte na sua vida. E se há uma separação, há pecado. Pecado é o que mata. Pecado é o que separa. A origem da morte é sempre o pecado. Eu quero dizer para você que há uma origem da morte dentro do ser humano. Por isso a gente briga tanto com as pessoas, por isso nós o tempo todo estamos cobiçando coisas que nós não temos, né? Área sexual, área do dinheiro, do sucesso. Você vê alguém assim indo bem, sendo usado por Deus, você começa a se perguntar, mas por que ele, não eu? Essa inveja, que tem uma certa cobiça dentro dessa inveja, pecado. A origem da morte está no pecado. E nós somos pecadores, por isso há uma origem da morte dentro de nós, que precisa ser tratada por Deus. Amém, gente? Então, a morte tem origem no pecado. O segundo fato bíblico que eu quero conversar com você é que a morte nunca foi um plano de Deus para a humanidade. Que boa notícia, gente, olha só, a morte não estava no plano original de Deus quando Deus nos criou. Deus não nos criou para morrer, Deus nos criou para viver, para termos vida e vida em abundância. Mas é consequência do pecado, o ser humano, ele
morrer, ele querer ser o seu próprio Deus e pecar e morrer. Mas há uma esperança para nós, porque Deus não deseja a nossa morte. E eu vou mostrar para você na palavra de Deus os textos de Ezequiel. Ezequiel está lá no Antigo Testamento. Às vezes eu vejo algumas pessoas, enquanto você procura aí Ezequiel, capítulo 18, às vezes eu vejo algumas pessoas falando o seguinte, por falta de conhecimento. Deus é amor só no Novo Testamento, porque no Velho Testamento o que tem de morte, de briga, de guerra, de Deus mandando fazer isso e aquilo, Mas eu peguei esses dois textos do Antigo Testamento e tem mais. Eu podia ver textos na vida de Abraão, na vida de Davi, na vida de Elias, de Jacó, todos do Antigo Testamento, como Deus quer vida para nós. Agora, lá em Ezequiel 18, verso 32, olha o que diz ali o texto, Deus falando por meio do profeta. Deus fala assim: eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Olha só, gente, portanto, convertam-se e vivam. O povo aqui estava em pecado diante de Deus, e Deus está avisando para eles por meio do profeta: gente, para de pecar, para de viver no pecado, para de fazer isso, vocês estão morrendo, vocês estão fazendo morrer a nação, vocês estão fazendo morrer a sua família, vocês estão fazendo morrer a sua própria vida, porque pecado gera morte, e eu não tenho prazer nisso. Eu não criei vocês para morrer, eu não tenho prazer na morte de vocês, eu quero que vocês vivam, mas para viver você precisa se converter o teu coração a mim, e abandonar essa vida de pecado. Agora olha lá, Ezequiel, no capítulo 33, verso 11. Olha só, gente, é um texto mais forte ainda. O Senhor está falando assim para o profeta: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio. Umas outras traduções trazem uma palavra tão forte quanto perverso, né? Eu não tenho prazer na morte do ímpio, do perverso, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Gente, pensa na pior pessoa que você já ouviu falar na humanidade, o mais ímpio, o mais perverso, quem mais abusou de pessoas, quem mais matou pessoas. Deus não tem prazer na morte deste. Deus quer que todos se convertam dos seus maus caminhos, dos seus pecados e vivam. Porque a morte nunca foi um plano original de Deus na criação. Amém, gente? E o último fato bíblico que eu quero mostrar para você é que nós podemos viver sem estar debaixo do domínio da morte. Abra comigo lá em Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler do 11 ao 14. Isso, Romanos 6, do 11 ao 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Aliás, eu vou ler desde o 9, tá bom? Eu mudei de ideia, eu vou ler desde o 9. Romanos 6, a partir do 9 até o 14. Sabemos que, havendo
Cristo, ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então Jesus morreu para o pecado e vive para Deus. Verso 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Ó, a paixão aqui, gente, né? Tem a ver com cobiça. Olha, não deixe essa paixão, né? Ela comandar a sua vida, ok? Nós cristãos não somos motivados por paixões, nós somos motivados pelo amor, porque Deus é amor. E amor e paixão são opostos entre si. A paixão sempre vai te levar ao pecado, e o amor sempre vai te conduzir a Deus, né? Então nós não vivemos motivados pelas paixões, mas pelo amor. Verso 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Talvez na sua Bíblia esteja ressurretas, né? É um bom termo. Ofereçam a si mesmos para Deus, ofereçam os membros a Deus como instrumento de justiça. A ideia de Paulo aqui, gente, é muito simples. Você lembra lá no verso 9, verso 10 que nós lemos aqui, que Jesus ressuscitou, e assim vocês também vivam como ressurretos. Paulo está falando de nós vivermos como ressurretos antes de nós morrermos. Que nós vivemos uma ressurreição antes da morte, né? Como pessoas ressurretas. E Paulo está apontando para Jesus como exemplo, porque Jesus ressuscitou. Agora, eu lembro que ano passado eu fiz uma série e comentei isso. Eu vou repetir aqui algumas perguntas que eu fiz para você numa das séries que nós tivemos ano passado. Depois de quantos anos Jesus ressuscitou? Não foram anos? Depois de quantos meses? Não foram meses. Quantas semanas? Não, foram alguns dias. A forma deles contarem culturalmente naquele tempo, 3 dias, sexta, sábado, domingo. A forma como nós contamos hoje, e não invalida a forma deles contarem, e nem as profecias, dá menos de 48 horas. O que significa que Jesus ressuscitou no mesmo mundo que o matou, diante das mesmas pessoas com quem ele convivia, diante das mesmas pessoas que o perseguiam, no mesmo momento histórico, com apenas 3 dias de diferença. Jesus não ressuscitou num mundo paralelo. Jesus ressuscitou no mesmo tempo e espaço. E quando Paulo fala que nós temos que viver como ressurretos, é no mesmo mundo em que nós vivemos aqui hoje, diante das mesmas pessoas que nos tentam, que nos perseguem, que nos fazem mal, mas também diante das mesmas pessoas que nos amam, que andam ao nosso lado, que estão conosco, a nossa família, o corpo de Cristo na terra, ressurretos aqui, agora. Temos que viver como ressurretos, amém, gente? E por quê?
Por quê? Paulo vai explicar no verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Lembram a introdução da nossa conversa? Eu disse o seguinte, no boxe, se o adversário é mais forte que você não pode encará-lo, né? Você tem que procurar um ponto fraco nele. A morte é um inimigo terrível, muito mais forte que nós. Mas para você não viver debaixo do domínio da morte, você precisa encontrar o ponto fraco da morte, que está justamente na origem da morte, que é o pecado. E Jesus tratou a questão do pecado para todos nós. Jesus levou sobre si o meu pecado, o seu pecado, e quando nós cremos e quando nós confiamos em Jesus, que Ele fez essa obra maravilhosa na cruz, de levar todos os nossos pecados sobre si, nesse momento o pecado começou a perder a sua força. E nós agora podemos viver de tal jeito que o pecado não tenha mais domínio sobre a nossa vida. E esse é o ponto fraco da morte. Se o pecado não tem mais domínio sobre nós, a morte também não vai ter mais domínio sobre as nossas vidas. Amém, gente? Nós não vamos mais ter medo da morte. Nós não vamos mais ser nocauteados pela morte. Nós não vamos mais ser derrotados pela morte. Deus resolveu esse problema para nós. E eu não estou dizendo que você não vai morrer, porque a morte será o último inimigo a ser vencido. E aqui eu vou citar Hernandes Dias Lopes. Eu achei fantástica uma forma como ele colocou. E ele disse o seguinte, que a Bíblia fala de 2 nascimentos. Carne e sangue, quando nós temos pai e mãe, e o nascimento do Espírito. E Hernandes Dias Lopes, ele coloca assim, pessoas que nasceram apenas uma vez irão morrer 2 vezes, essa morte física e a morte eterna, após a ressurreição. Pessoas que nasceram 2 vezes, né? Tem um pai e uma mãe biológicos e nasceram do Espírito, nasceram de novo em Cristo Jesus, eles terão apenas uma morte, a morte física. E toda a humanidade um dia vai ressuscitar, gente. Todos nós, o ateu, o crente, todo mundo. E a grande questão é que nessa ressurreição, todos nós passaremos por um julgamento. E aqueles que morreram dominados pelo pecado e pela morte, entrarão na morte eterna. E aqueles que não mais foram dominados pelo pecado e pela morte, passarão para a vida eterna. Amém, gente? Então, essa esperança de vida eterna muda a nossa vida. Aqui na terra já hoje, nos ajuda a viver como pessoas já ressurretas, antecipando a eternidade. Louvado seja o nosso Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem tido muito medo da morte? Ou você tem sido muito dominado pelo pecado? Nós precisamos orar, precisamos colocar tudo isso diante do Senhor. O Senhor não quer que você morra. O Senhor não quer que você seja dominado pelo pecado, nem pela morte. Deus quer ser o teu Senhor. Deus trouxe Jesus para ser nosso Senhor, nosso Salvador, para comandar a nossa vida,